Boa tarde, pessoal, tudo bem? Dando continuidade agora à dedução da constante de equilíbrio, utilizando duas abordagens, vou para a abordagem termodinâmica agora. Aqui eu vou precisar que vocês saibam de duas coisas. Geralmente, alguns materiais de alguns sistemas de ensino um pouco mais aprofundados traz o ΔG, que é a energia livre de Gibbs, e a segunda lei da termodinâmica. Só que isso é visto um pouco mais na física do que na química. Só que eu vou precisar que vocês saibam dessa equação, fundamentalmente, da segunda lei da termodinâmica, e do ΔG ser igual a um somatório da energia no final, menos o somatório da energia livre de Gibbs no início. Lembre-se que quando a gente trata isso em reações químicas, basicamente estou falando o final para a questão dos produtos e o inicial para a questão dos reagentes. Então você pode ler da seguinte forma: somatório da energia livre dos produtos menos o somatório da energia livre dos reagentes, certo? A segunda lei da termodinâmica você vai ter que memorizar, ou você já deve saber que o ΔG final vai ser igual ao ΔG padrão final mais RTLN de A. Esse A nada mais é do que atividade. Ou seja, qual é a atividade exercida pelo sistema. No caso, como a gente está falando de equilíbrio químico, vocês vão perceber que esse A nada mais é do que a constante de equilíbrio. Só que antes da gente determinar isso, vamos deduzir a equação, certo? Aqui a gente vai partir de dois princípios, dois estados, na verdade. O primeiro vai ser no padrão e depois fora do padrão. Sabendo tudo isso previamente e tendo uma reação genérica de equilíbrio químico, a partir daí a gente consegue trabalhar. Então antes, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar fora do padrão. Tanto faz a ordem, na verdade, tá? Mas vamos começar por esse. Fora do padrão é ΔG. Se eu tivesse falado no estado padrão, seria ΔG0. Então a gente vai utilizar primeiro essa equação, considerando os produtos e os reagentes. Como que ficaria isso? ΔG vai ser igual a, abre colchetes, eu vou ter Czinho vezes o ΔG do Czão, mais Dzinho vezes o ΔG do Dzão, menos o Azinho vezes ΔG do Azão, mais o Bzinho vezes o ΔG do Bzão. Fecha colchetes. Partindo do mesmo princípio, vamos considerar agora para no padrão. Portanto, vai ser a mesma coisa, só que ao invés de ser o ΔG normal, vai ser o ΔG0. Então, copia exatamente a mesma coisa, o que muda é que aqui em cima vai ter um zerinho. Então, vamos lá. E olha, repare, produtos menos reagente, final menos inicial. Final é o que eu tenho de produto, inicial é o que eu tenho de reagente. Então, a gente está obedecendo essa primeira equação. Vamos continuar então agora no padrão. ΔG0 vai ser igual a Czinho vezes ΔG0 do Czão, mais Dzinho vezes ΔG0 do Dzão, menos Azinho vezes ΔG0 do Azão, mais Bzinho vezes ΔG0 do Bzão. Fecha colchetes. Até aí tudo bem? Então, ó, no padrão é a mesma coisa que fora do padrão. O que vai alterar é que aqui seria a variação da energia livre de Gibbs no estado padrão
e energia livre de Gibbs fora do estado padrão. Tendo essa equação, agora vamos trabalhar com o seguinte. Concorda comigo que se eu isolo os ΔG, fica ΔG menos ΔG zero, se eu pegar esse ΔG e subtrair desse ΔG zero, eu vou ter que chegar em algo semelhante a isso. Então agora a gente não vai mais, agora que vocês já memorizaram isso daqui, e a gente já chegou nesse ponto, vamos agora apagar para dar continuidade. Vamos lá. Suja a lousa, né? Dando continuidade. Vamos agora subtrair esse ΔG desse ΔG zero. ΔG menos ΔG zero. Como que isso vai ficar? Agora eu vou precisar que vocês imaginem o seguinte. O Czinho, tá vendo que ele vai repetir nos dois termos? Então ele entra em evidência. Então o que vai ficar? Abre colchetes, parênteses, Czinho vezes ΔG no Czão menos ΔG zero no Czão. Certo? Fechou parênteses, mais. Vou ter que apagar a luz inteira para caber os cálculos. Mais Dzinho vezes ΔG no Dzão menos ΔG zero no Dzão. Certo? Então, subtraindo desse, então, basicamente é isso que acontece. Eu vou ter a mesma coisa, só que aqui eu vou ter essa diferença. Certo? Então, vamos dar continuidade. Menos, não vai caber aqui, então vamos para baixo. Ó, reparem, tá? Final, agora eu vou para o inicial. Fecha colchetes. Nossa, mas vai ficar esse negócio gigante. Pior que fica. Mas, como a matemática é muito bonita, vocês vão perceber o que acontece. Beleza. Vamos agora, lembra aquela equação que eu mostrei para vocês, que é ΔG menos ΔG zero é igual a RT de ln de A? Agora a gente vai pegar tudo isso e transformar isso daqui. Tudo bem? Como que isso vai ficar então? ΔG menos ΔG zero vai ser igual a, abre colchetes, fica Czinho vezes. Isso daqui nada mais é do que RT ln de A da atividade em C. Então, RT ln de AC. Fecha parênteses. Mais Dzinho vezes RT ln de AD. Fecha parênteses aqui. Menos, porque agora eu vou para a parte do início, vou para a parte dos reagentes, mas fica a mesma coisa. A vezes RT ln de A azão
mais, eu vou continuar aqui embaixo, B vezes RT de LN de A Bzão. Então aqui eu tenho essa atividade. Tudo bem até agora? Então agora vamos dar continuidade aqui. ΔG menos ΔG0, vamos pensar o seguinte. O RT, ele não está repetindo nos dois lados? Então se eu abrir colchetes e falar que o RT repete em tudo, eu já consigo deixar o RT em evidência, concorda? Repete aqui, repete aqui, repete aqui e repete aqui. Vamos deixar o RT em evidência então. Fica RT vezes tudo isso aqui. Só que antes disso, lembre-se do seguinte. Qual que é a propriedade logarítmica? A propriedade logarítmica é quando eu tenho um membro que seja um número, uma constante, multiplicando, eu posso retornar para o log na forma de expoente. Então esse Czinho eu posso escrever o Ln como Ln de A Czinho, Czão e Czinho em cima. Desculpa, A Czão e o Czinho em cima. Assim como eu posso escrever Ln de A Dzão, Dzinho em cima. Então vamos fazer isso. O RT já está em evidência e vai ficar como? Ln de A Czinho, Czão, Czinho em cima, mais, coloca aqui em parênteses, né? Perdão. E aqui em colchetes. Mais Ln de A Dzão, Dzinho em cima. Fechou esse parênteses, subtrai agora dos reagentes. Fica Ln de A Azão, Azinho, em parênteses, mais Ln de A Bzão, Bzinho em cima, fecha parênteses, fecha colchetes. Agora vamos pensar na propriedade logarítmica da soma. Quando eu tenho uma soma, o inverso dela não é uma multiplicação, então eu posso transformar isso daqui como Ln de A Czão, Czinho vezes A Dzão, Dzinho. Então vamos já dar sequência a isso. Vezes isso daqui, menos a mesma coisa aqui. Ln de A Azão, Azinho, vezes A Bzão, Bzinho. Tudo bem? Agora, para dar continuidade, mais uma propriedade logarítmica. Agora, da subtração. Quando eu tenho uma subtração, significa dizer que antes eles eram uma divisão. Lógico, se soma, multiplica, subtração, divide. Então eu posso pegar tudo isso daqui e colocar numa divisão. Vamos apagar agora aqui em cima. Então como que isso fica? Já colocando na divisão, ΔG menos ΔG0 igual a RT Ln da atividade Czão com o seu índice vezes atividade Bzão com o seu índice Dzão com o seu índice Dzinho dividido pela atividade de Azão índice Azinho vezes atividade Bzão Bzinho. Eu sei que tá ruim de enxergar, mas acho que pela fala vocês conseguem escrever. Gente, qual que é a atividade que a gente está trabalhando aqui? Não é uma equação de equilíbrio químico? Então essa atividade basicamente são as concentrações. Lembre-se o seguinte, como nós estamos trabalhando com equações com constantes de equilíbrio, o que importa é a quantidade. Por quê? É uma grandeza extensiva, depende da quantidade de matéria. Se depende da quantidade de matéria, a atividade que ela vai exercer, basicamente, é a concentração. Então eu posso pegar isso daqui
e transformar em concentração. E fica RT vezes Ln da concentração de Czão, Czinho, Dzão, Dzinho, sobre Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Lógico, como a gente já viu na outra aula, tudo isso daqui nada mais é do que uma constante de equilíbrio, ou um Kc. Agora, para acabar esse vídeo, vamos para algumas interpretações. Rápidos, preferência, né? Como que fica isso? ΔG menos ΔG0 é igual a RT Ln da constante de equilíbrio. Ln, tá? É logaritmo neperiano isso aqui, não é outra coisa. Agora eu pego essa equação e isolo ela, e fica ΔG igual a ΔG0 mais RT vezes Ln de Kc. Que lembra que eu falei para vocês que essa atividade nada mais é do que a constante de equilíbrio? Agora está provada para vocês. Vem um detalhe agora. Uma das aulas de termoquímica que vocês têm fala o quê? Que quando a reação se encontra em estado de equilíbrio, o ΔG, que é a energia livre, ela tem que ser igual a zero. Portanto, na reação inteira, a energia livre de Gibbs vai ter que ser igual a zero. Para isso, como que fica? Zero igual a ΔG0 mais RT vezes Ln de K. Como eu sei que o ΔG é igual a zero, agora basta isolar. Portanto, eu sei que o ΔG padrão é igual a menos RT de Ln de K. Esse menos é porque eu peguei e passei o RT Ln de K para o outro lado. Kc aqui, né, por favor. Então essa é uma fórmula que pode cair para vocês, simplesmente para vocês aplicarem a equação. Mas agora vocês já sabem a origem dela, na verdade. Se for dado a energia livre de Gibbs padrão, basta aplicar menos RT de Ln de Kc, né, da constante de equilíbrio, que você acha. Esse R é a constante, normal dos gases, e o T é a temperatura em Kelvin. Acabou. Basta substituir que você acha a constante de equilíbrio. Se não estiver em equilíbrio, e for um sistema eletroquímico, o que ocorre? Uma questãozinha aí para vocês pensarem, que ela vai ser fundamental para a próxima aula. Beleza? Valeu, gente. É um pouco mais longa essa, é um pouco mais complexa. A matemática ela não é tão sofisticada, porque basicamente é substituição e 2 ou 3 propriedades dos logaritmos. Quem já tiver com mais intimidade com essas equações matemáticas vai sentir facilidade de fazer isso. O problema é que é uma equação grande, então vocês têm que estar bem atentos na hora de fazer essa dedução. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Aí um pouquinho mais de química aprofundado para vocês. Tá certo? Valeu, até a próxima aula. Fui.